Olá, meus queridos amigos do Mente Inabalável, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Reto. E hoje eu quero conversar com você o porquê algumas pessoas vão se manter permanentemente inseguras em suas vidas sem conseguir mudar essa condição. Mas antes eu venho pedir para você deixar o seu like aqui no nosso vídeo, se inscrever no Mente Inabalável, clique no sininho e ative as notificações. Todas as semanas nós colocamos conteúdos para que você possa desenvolver inteligência emocional e alta performance na busca dos seus objetivos. Hoje eu quero fazer para você uma pergunta. Será que você vai conseguir superar a insegurança? Ou será que esse ponto fraco vai se tornar, na verdade, um motivo de paralisia para que você não alcance os seus resultados? Pois é, algumas pessoas permanecem, vivem uma vida sentindo insegurança e, inclusive, assumindo esse bloqueio como uma característica da personalidade. E é assim que você vai decidir se você vai ser essa pessoa. Essa pessoa que vai constantemente se enxergar, se assumir e, principalmente, manter o padrão da insegurança. Lembrando que todas as vezes que nós possuímos padrões de pensamentos limitantes, eles darão acesso a estados emocionais negativos, que quando acessados com elevada frequência, se tornarão sentimentos constantes em nossa vida. Basicamente, a insegurança pode começar como um padrão de pensamento, evoluir para uma emoção que você sente e quando acessa essa emoção com muita frequência, passa então a ser um sentimento constante na sua vida. Como é que, então, algumas pessoas conseguem mudar esses padrões? Como é que pessoas que no passado se assumiam, se enxergavam como inseguras, conseguiram dar a volta por cima enquanto outras, até hoje e possivelmente por muito tempo, se enxergarão nessa condição? E a resposta é: elas não se viram vítimas, tampouco não se viram incapazes de mudar um padrão de comportamento e pensamento. Quando você possui uma ideia fixa, cravada em pedra, sobre algo que você é, naturalmente você assume isso como uma identidade. E a insegurança não é uma característica. A insegurança se torna uma característica da sua personalidade quando você começa a acessar esse sentimento com elevada frequência e automaticamente não faz nada para mudar. Só que aí eu te pergunto, quais são os ganhos que você tem por se assumir inseguro? Quais são as vantagens, os benefícios que uma pessoa ganha quando ela diz para o mundo e assume esse estado, esse bloqueio como parte da sua personalidade? E acredite você ou não, quando você diz para o mundo que você é inseguro, você é protegido e poupado de muitos eventos negativos. É como se essa fosse uma arma, um escudo de proteção que você desenvolve na sua vida para não precisar enfrentar a realidade. Já parou para perceber como pessoas que são vistas ou observadas como medrosas pelos outros, elas costumam ser muito poupadas? Na hora de contar uma notícia, na hora de conversar, na hora de falar sobre algo que é desafiador, na hora de enfrentar um problema, essas pessoas costumam receber as informações ou receberem a atenção para que elas não desmoronem, porque inconscientemente as pessoas desenvolvem a ideia que ela não vai dar conta, justamente por ser insegura, por não reconhecer o próprio potencial. Então, de um lado, existe sim um ganho secundário, mas do outro existe muitas perdas catastróficas. Porque quando você assume uma identidade, quando você enxerga a sua personalidade como alguém que é inseguro e não faz absolutamente nada para mudar isso, as perdas que você tem em todas as áreas da sua vida são muito grandes, porque as pessoas começam a ter dó de você. Os seus desafios, eles são sempre menores, logo as suas habilidades são menos desenvolvidas. Quando você se assume como uma pessoa insegura, oportunidades são desperdiçadas, porque você diz para o mundo que o seu medo é maior do que a sua vontade de enfrentar e crescer. Veja só quantas e quantas perdas você começa a acumular por agarrar esse padrão e não colocar foco no desenvolvimento e na mudança. Eu sempre digo para os meus alunos,
Os nossos pontos fracos, defeitos e vulnerabilidades, eles devem sim ser conscientes, porque quando conscientes, você consegue então desenvolver um trabalho de mudança, transformação e cura. É exatamente o que acontece quando você é diagnosticado de uma doença. A partir do momento que você vai em um médico, faz um laudo, faz uma quantidade de exames e ele diz, olha, você tem isso e para que você resolva isso, você vai precisar passar por esse tratamento. Assim também são as mudanças dos nossos padrões comportamentais e bloqueios de pensamento. Quando você identifica que você tem um padrão limitante, não é o seu papel olhar para aquilo como se fosse um travesseirinho gostoso onde você vai agarrar e nunca mais vai soltar. Não! A partir do momento que você identificou uma vulnerabilidade, nós começamos então a desenvolver ações específicas para que você mude e vá na direção contrária. E é exatamente por isso que algumas pessoas, mesmo acessando a insegurança ou percebendo que em um dado momento da vida ela começa a ser frequente, elas conseguem mudar. Porque elas não se veem fixadas a esse padrão. Elas entendem que isso é um estado e não uma condição. Exatamente como que acontece com algumas pessoas que dizem assim, eu não nasci para ser líder, eu nasci impaciente, eu sou assim, eu vou morrer assim. Como se não houvesse nada que você pudesse fazer para trabalhar a sua personalidade. A coisa mais triste que você pode fazer com o seu desenvolvimento, a coisa mais limitante que você pode fazer com o seu crescimento é fixar características que são negativas e dizer que não há nada que você pode fazer, mudar, tentar ou trabalhar para que esses aspectos sejam desenvolvidos. E é por isso que algumas pessoas serão permanentemente inseguras, porque ao invés de reconhecer que esse é um ponto a ser trabalhado, elas aceitam isso como uma parte da personalidade e decidem conviver com todos os ganhos e as perdas que esse padrão tem. Mas eu, sinceramente, acredito que você tem todas as condições para se tornar protagonista da sua vida, para sair de uma posição de coadjuvante, afinal de contas, quando você assume a insegurança como uma condição imutável, ela lidera a sua vida. E se você deseja realmente se tornar o líder mestre da sua jornada, o capitão do seu destino, a pessoa que realmente conduz, guia, estabelece quais são os caminhos que você precisa traçar, eu convido você a participar do Master Leader, o nosso treinamento, uma imersão completa em liderança, desenvolvimento de comportamentos de comunicação, influência e principalmente protagonismo, uma nova forma de você se posicionar diante da vida. Clique aqui na nossa legenda para saber mais. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, o seu comentário, que eu quero saber quais são os insights e as mudanças que você vai ter a partir de agora. Um super beijo para você e até o nosso próximo vídeo.